Olá, turma, tudo bem com vocês? Sou a professora Cíntia, professora de História, e hoje nós iremos desenvolver a aula número 11 do 7º ano. O tema da nossa aula é Reforma Protestante, o Calvinismo e o Anglicanismo. Então, para desenvolver a aula de hoje, teremos os seguintes objetivos. Citar a prensa de Gutenberg como importante instrumento para propagar as ideias de Lutero, explanar o contexto histórico anterior ao calvinismo, com ênfase na Paz de Capel, apontar João Calvino como fundador do calvinismo, descrever as principais características do calvinismo, com ênfase na predestinação absoluta, identificar o contexto histórico do anglicanismo, com ênfase nas questões políticas do rei Henrique VIII com a Igreja Católica solucionados pelo ato de supremacia. Antes de mais nada, peguem o livro didático, peguem o caderno de vocês, lápis, caneta e borracha para fazer as anotações necessárias. E, se necessário for, depois consultem outros livros, outros sites e até outros vídeos distribuídos no YouTube, ok? Vamos iniciar. Então, a gente estudou lá na questão do Renascimento sobre o processo do desenvolvimento da imprensa. Nós tínhamos livros que até então eles eram copiados à mão pelos monges copistas. Foi por meio da prensa de Gutenberg que as ideias de Lutero passaram a espalhar-se rapidamente pela Europa. Por quê? Porque a prensa facilitou a fabricação de livros. Consequentemente, eles ficaram até mais baratos e de mais acesso ao povo. Não quer dizer que também entraram em promoção, né? Mas facilitou esse processo de espalhar essas ideias, novas concepções de mundo. Então, espalhando as ideias do Lutero, aquele monge que estava já questionando com suas teses a igreja, vão surgir outros movimentos em outras partes. Vamos entender um pouquinho sobre eles. Primeiro, o Ulrico Zwinglio. Ele era um luterano, ou seja, já tinha essa ideia dentro das concepções de Lutero, que propôs uma doutrina mais radical, sendo a primeira tentativa de reforma dentro da Suíça. A briga entre os protestantes e os católicos gerou uma guerra civil que durou de 1529 até 1531. O que ele defendia? A predestinação absoluta, ou seja, eu sou predestinado a ser bom, a ter sucesso, enfim, e ele criticava a confissão religiosa nas igrejas. Por que alguém vai ter que receber as informações, passar direto para Deus? Ele vai mandar por WhatsApp, e-mail? Como é que funciona isso? E como que ele vai me perdoar? Sendo que eu sei que algumas pessoas de dentro da igreja já estavam fazendo coisas negativas. Então, volto a salientar, o problema não é a doutrina católica, mas sim as pessoas que deturparam as ideias da doutrina, que fizeram coisas erradas, que não eram de acordo com a doutrina católica. Mas vamos voltar aqui de novo. Então, por meio da Paz de Capel, que se determinou a autonomia religiosa para cada região do país, lá dentro da Suíça. Ouvindo isso, nós temos então João Calvino. Ele foi perseguido em seu país, ele é francês, porque ele havia se convertido ao luteranismo. Por isso, ele acabou indo para Genebra, na Suíça, sabendo que lá estava livre a questão determinou a autonomia religiosa para cada país, como eu falei anteriormente. Aí, o que o João Calvino propôs? Ele se distanciou do luteranismo um pouquinho e na sua doutrina ele criou a ideia da predestinação absoluta. O que isso quer dizer? Na concepção do João Calvino, Deus já havia escolhido desde o princípio os indivíduos que seriam abençoados com a vida eterna
e os condenados à perdição, que não iriam alcançar a salvação. Para ele, dentro da sua doutrina, o calvinismo, os bens materiais, ou seja, tudo que eu tenho, a minha riqueza, elas devem ser vistas como bondades concedidas por Deus aos seres humanos. As atividades comerciais e financeiras, elas eram vistas com bons olhos por Deus. Agora, comece a raciocinar comigo. A Igreja Católica proibia a questão da usura, que era o empréstimo, onde você cobra juros, a questão do lucro, que eram atividades dos burgueses, atividades comerciais e financeiras. Agora vem um cara com ideias novas, uma nova doutrina, o calvinismo, dizendo que não, tá tudo certo, você ser rico, seus bens materiais, a sua riqueza, quer dizer que Deus está te concedendo bondades, Ele está vendo isso com bons olhos. Então, percebam como a Igreja Católica está perdendo fiéis para essas novas doutrinas que estão aparecendo mais de acordo com o novo pensamento das pessoas. Após a morte de Calvino, a riqueza e a prosperidade passaram a ser vistas como sinais de graça divina e não apenas ainda como uma generosidade ou bondade de Deus. Então ainda há uma evolução depois da morte dele. O calvinismo, ele teve grande apoio da burguesia, como eu falei para vocês. Por quê? Porque era uma doutrina que não tolhia, não barrava as atividades comerciais e financeiras. Estimulou também os adeptos a se esforçar mais para progredir economicamente, porque se isso era bem visto, era visto com bons olhos por Deus, então tinha que evoluir, tinha que crescer mais, tinha que conquistar mais riqueza. Aí o homem passou a provar sua fé pelo sucesso material. Por isso eu coloquei para vocês uma imagem de burgueses, em que, tentando demonstrar que os burgueses estão cada vez mais mudando sua religião, seu modo de acreditar em Deus, digamos assim, partindo para essas religiões protestantes, saindo da doutrina católica, saindo da Igreja Católica. As doutrinas de origem calvinista. Nós temos na Escócia os presbiterianos, na França os huguenotes, na Inglaterra temos também os puritanos. Até sobre a França, ali os huguenotes, estudaremos para frente quando falarmos sobre a intolerância religiosa, um caso ocorrido na tal noite de São Bartolomeu. Fica a dica, se quiser pesquisar, já aproveita essa sua anotaçãozinha no caderno, mas nós iremos tratar sobre isso. A reforma na Inglaterra, o anglicanismo, como que funcionou? Então, no momento do processo da reforma da Inglaterra, o Estado era forte e centralizado, a questão do rei absolutista que tinha todos os poderes em mãos. Desta maneira, a igreja, de certa forma, era uma rival dos interesses do rei. Por quê? Porque ela ainda controlava a parte mental das pessoas, dizendo o que podia, o que não podia, o que era errado, o que não era. Então, o rei, ao brigar com o poder espiritual da igreja, tendo em mãos o poder temporal, ele acabava, de certa forma, criando essa rixa entre os dois. Então, era um momento de se desligar desse poder da igreja. E como fazer isso? Quando? Quem fez isso? Vamos entender. Então, foi o rei Henrique VIII que conduziu essa ruptura com a Igreja Católica, ruptura religiosa ali dentro da Inglaterra. O que ele tinha por trás dessa ruptura? Ele tinha um interesse em tomar para si o poder que a Igreja Católica tinha em seu país.
esse poder espiritual de comandar a cabeça, os costumes, o que as pessoas acreditavam. Foi por meio de algumas ações com que a igreja, ele fez por meio de algumas ações que a igreja perdesse o poder, inclusive pela insatisfação dos ingleses em relação à obrigação do pagamento dos dízimos, que até então, lá na Idade Média, a gente chamava de tostão de Pedro. 10% da produção era passada para a igreja, fora outros impostos, né? Então, tinha esse descontentamento. Já tinham os impostos pagos ao rei para manter o Estado e ainda pagar a igreja. Então, havia essa reclamação por parte da população. Mas, pelo fato que a igreja mandava intelecto no que as pessoas acreditavam, isso era passado para frente. O que vai acontecer? Qual vai ser o pretexto que ele vai arrumar para romper com a igreja? Ele era casado com a dona Catarina de Aragão e dessa união não havia nascido nenhum herdeiro homem e ele precisava de um herdeiro homem para depois que morresse assumisse o trono da Inglaterra. Ele teve ao todo 5 filhas com a rainha Catarina e só uma sobreviveu ainda. E ele foi lá até o Papa e pediu para anular o casamento, para que ele pudesse casar com a cortesã Ana Bolena. Detalhe, eles já eram amantes, eles já tinham um caso. A Ana Bolena ajudava a rainha Catarina e desse achou-se esse ensejo. O Papa Clemente VI negou, porque o que Deus une, o homem jamais irá separar. Até hoje tem essa questão dentro da igreja. A questão do divórcio, de certa forma, é visto de forma negativa dentro da igreja católica. Até pouco tempo, você até poderia pedir para o Papa para divorciar-se. Mandava lá um documento dizendo o porquê. Ele poderia fazer essa anulação, tá? Atualmente, o Papa liberou que os bispos podem anular casamentos, mas é muito difícil. Tem que ter argumentos coerentes para que se faça essa anulação. Por quê? Porque a pessoa casada na igreja não pode casar-se de novo na igreja, em virtude de um divórcio. E tem a questão do costume que a pessoa que se separou, ela vai até a igreja, mas não pode comungar, não pode fazer parte da Eucaristia. Então, nesse sentido, a igreja está tentando evoluir um pouco o pensamento. A passos lentos, mas é um processo. Muito bem, voltando aqui ao rei Henrique. O rei Henrique negou-se a questão do divórcio. O que ele fez? Então, ele separou-se da Catarina e casou-se com a Ana Bolena, por ele mesmo, e acabou sendo excomungado pelo Papa. O que é ser excomungado? Você é expulso da igreja. Você sendo excomungado, acredita-se que você vai direto para o inferno, você não vai ter nem perdão. O que o rei fez? Como resposta a essa ação do Papa, ele confiscou as terras católicas e ainda extinguiu, acabou com os mosteiros. Então, em 1534, o rei Henrique VIII decretou o ato de supremacia, em que ele funda a Igreja Anglicana, da qual ele torna-se o líder. Então não tem a história do Papa mandar na Igreja Anglicana, é o rei que manda, com apoio total do parlamento. Por quê? Lembrem-se que a igreja era uma rival em termos de poder. As propostas da nova religião em muito se assemelhavam à questão do catolicismo. Até eu coloquei para vocês há pouco tempo, teve a questão do Rodrigo Hilbert, que teve a notícia que ele construiu uma capela para casar-se com a esposa dele, né? E o que vocês acham? O rei Henrique VIII, ele fundou uma igreja para casar-se com a Ana Bolena. Então, quem que é melhor aí nesse esquema todo?
Agora, fazendo uma comparação das doutrinas. Percebam por meio desse quadro que a doutrina calvinista até tem algumas diferenças ali em relação à católica, mas a doutrina anglicana ela muito se assemelha. A questão da missa, do culto, ela segue a liturgia católica, mas em língua nacional. No caso da católica era em latim. O culto simples em língua nacional já é da questão calvinista. A questão dos sacramentos, tanto a calvinista quanto a anglicana, permanecem só dois, que é o batismo e a Eucaristia. No caso da católica, são os 7. A questão da salvação. Na católica tem eu me salvo, eu alcanço o céu pela minha fé e também pelas boas obras, boas ações que eu faça. Aí entra o livre-arbítrio. Eu posso fazer boas para alcançar a salvação, mas se eu fizer coisas ruins, eu posso ir para o inferno e não conseguir a salvação. Já no caso da doutrina calvinista e também anglicana, eu tenho que ter fé, acreditar, né, num ser superior para conseguir a salvação e também a graça de Deus. Eu vou ter que ser predestinada por Deus a alcançar a salvação ou não. A questão ali das bases da fé. Enquanto que na católica é a Bíblia interpretada pelos sacerdotes e a tradição da igreja, já no caso da doutrina calvinista é muito parecida com a luterana. Eu leio a Bíblia e eu interpreto. Eu, por meio da minha fé, vou fazer a interpretação e dizer o que eu vou poder e o que eu não vou poder fazer. Já no caso da anglicana, todos podem interpretá-la, mas a interpretação oficial da igreja é que tem maior peso. Então, você tem um pouquinho de liberdade, mas ainda assim você segue um controle de alguém superior ali de dentro da igreja. Na próxima aula, eu vou falar para vocês sobre a Igreja Católica. Será que, observando todos esses movimentos reformadores, ela ficou de braços cruzados? Ela está perdendo fiéis e não fez nada para isso? Na próxima aula eu conto para vocês. Agora a gente vai para a atividade. Eu espero que vocês tenham entendido, feito as suas anotações para utilizar nesse momento. Um abraço, bons estudos e até a próxima. Tchau!